Olá, alunos! Nessa aula, nós conversaremos um pouquinho mais também a respeito da prática pedagógica. Agora, pensando nessa prática no ensino de matemática como um todo, né? Nós estávamos focalizando a questão da resolução de problemas, porém, as questões que foram discutidas, elas podem e devem ser aplicadas à prática como um todo, qualquer que seja a metodologia que o professor selecionou para trabalhar um determinado conteúdo com os seus alunos. Então, vamos acompanhar um pouquinho os slides, que no decorrer da apresentação eu vou abordando alguns assuntos que eu selecionei para conversarmos a respeito desse assunto. Então, a prática docente, ela precisa ser muito refletida, muito pensada, muito planejada. E quando nós falamos, né, sobre o ensino de matemática, várias questões acabam aparecendo, né? Então, se nós buscarmos nos documentos oficiais, né, recomendações sobre a disciplina matemática na educação básica, nós vamos encontrar, por exemplo, né, num documento bastante recente e em documentos que já foram amplamente utilizados aí na educação básica. Hoje nós temos um documento recente, que é a Base Nacional Comum Curricular, mas nós já tivemos os parâmetros curriculares, né? O que nós vamos encontrar sobre a disciplina matemática? Então, nós vamos encontrar que a matemática ela é formada por um conjunto de conceitos e de procedimentos que englobam métodos de investigação e raciocínio. Olha só que interessante, né? Será que quando nós organizamos uma aula de matemática, nós valorizamos, né, esses procedimentos de investigação? Ou nós simplesmente apresentamos um conceito, mostramos para o aluno como resolver um determinado exercício, né, que ele tem que aplicar ali uma técnica, ele resolve mecanicamente e pronto, né? Essa já é uma questão que nós precisamos pensar a respeito. Ela envolve diferentes formas de representação e comunicação, né? Então, nós representamos através de números, através de figuras geométricas, né? Envolvendo tanto os modos próprios de indagar sobre o mundo, organizá-lo, compreendê-lo e nele atuar, quanto o conhecimento gerado nesses processos de interação entre o homem e os contextos naturais, sociais e culturais. Então, vejam, por que é que nós trabalhamos matemática na sala de aula, né? Não só para os alunos entenderem alguns conceitos, né? Não só para desenvolver o raciocínio, mas para contribuir para uma compreensão do mundo e atuação nesse mundo, né? E atuação utilizando procedimentos e conhecimentos em prol, né, de uma sociedade justa, igualitária, como também nós já até conversamos em outras aulas. Porém, o que nós encontramos hoje, né? Vocês já devem ter ouvido muito isso, nós ouvimos diariamente isso, né? Que os alunos têm dificuldade para aprender matemática, e muitas vezes a matemática que é apresentada na sala de aula ela é descontextualizada, ela não faz sentido para o estudante, né? O professor interage muito pouco com o seu aluno, ele expõe o conteúdo e o aluno fica somente ouvindo, né? Como um ouvinte passivo, que geralmente as aulas de matemática são descrições de determinados procedimentos, que se desenvolve um ensino linear, um ensino repetitivo. Então, são várias críticas, né, a respeito da disciplina matemática na sala de aula, vários estudos, né, que já focalizaram essas questões, como as dificuldades de aprendizagem. E o que é que nós podemos fazer, né? Como que nós podemos pensar sobre isso, né? Até eu trouxe para vocês aí um estudioso que ele publicou isso em 1991, só para vocês pensarem se isso ainda não continua atual, né? Ele disse o seguinte, ó, há algo errado com a matemática que estamos ensinando. O conteúdo que tentamos passar adiante, através dos sistemas escolares, é obsoleto, desinteressante e inútil. Será que mudou muita coisa de 91 para cá? Será? Né? Muitos professores continuam com suas aulas de matemática com as mesmas abordagens de décadas anteriores. ênfase em cálculos e algoritmos, desprovidos de compreensão e de significado para os alunos.
foco na aritmética, desconsiderando outros campos da matemática, como a geometria e a estatística. Isso foi em 2009. Será que mudou? Né? Será que houve uma mudança significativa? Será que não é preciso a gente repensar, né? Nós temos que considerar que muitos alunos entram em contato com conceitos matemáticos somente na sala de aula, né? No dia a dia deles, na família, no cotidiano, no contexto e nas comunidades onde eles estão inseridos, não é tratada a matemática, não é tratada dessa forma, com conceitos. Às vezes, alguma aplicação no dia a dia deles ali, de forma corriqueira, mas os conceitos mesmo são trabalhados na escola, são trabalhados na sala de aula. E como é que a gente pode trabalhar esses conceitos ali na sala de aula para favorecer que o aluno explore e pratique essa matemática de uma forma eficiente, né? Como que eu posso guiar os meus alunos a realizarem descobertas, por exemplo? Então, o professor, durante a sua prática e no ensino de matemática, ele precisa pensar quais conhecimentos os meus alunos possuem, que conhecimentos eu preciso trabalhar para ele avançar esses conhecimentos que ele já possui e o que eu preciso retomar, o que eu posso avançar, o que eu preciso refazer. Muitas vezes a gente recebe uma turma, a gente fala, olha, essa turma não sabe as operações básicas de matemática, por exemplo. Eles deveriam ter aprendido anteriormente, isso não é problema meu. Não, é problema meu sim. Eles estão comigo ali, agora, naquele momento. Se eu preciso retomar isso, eu tenho que retomar para fazer com que os meus alunos avancem, né? Então, nesse caminho, eu vou pensar sobre metodologias que melhor estejam adequadas aos objetivos de aprendizagem. Nós conversamos nessa disciplina muito sobre a resolução de problemas, nós falamos sobre organização de sequências didáticas, nós falamos sobre o uso de modelagem no ensino, né? Então, o que a gente pode levar ali para a sala de aula para que isso realmente contribua para a aprendizagem dos meus estudantes? Eu preciso valorizar a matemática, né? Entender como que os meus alunos também compreendem a importância e a valorização. Ao diversificar tarefas, eu posso atingir diferentes alunos ali na sala de aula, porque alguns são mais habilidosos, alguns têm conhecimento X, outro Y, né? Então, eu vou diversificando as tarefas, as metodologias que eu vou utilizando, e com isso, eu vou verificando quais habilidades matemáticas que eu preciso desenvolver, que os meus alunos precisam dominar, né? Através de um diagnóstico da dificuldade desses alunos. Então, eu vou entendendo como que é a minha turma, vou retornando feedbacks para ele, olha, isso daqui ficou legal, você conseguiu fazer, mas isso daqui você precisa entender um pouco melhor, vamos estudar um pouco mais isso. É um diálogo, é um feedback constante sobre essa aprendizagem, né? Eu vou contribuir para que eles entendam textos matemáticos, então eu preciso ler com os meus alunos enunciados de problemas, verificar se ele realmente conseguiu ler, se ele conseguiu compreender aquele enunciado. Ele precisa entender o papel da matemática na sociedade onde ele vive, né? Que a matemática não é só uma disciplina escolar, ela está presente na sociedade. Como que ele pode, através da matemática, aprender a usar comparações, né? Se ele compreende as comparações que eu, enquanto professora, realizo, as metáforas que eu trago para a sala de aula, tudo isso, né, vai ampliando o seu repertório, o seu conhecimento. E ao dominar, né, o conteúdo, a empregar corretamente uma linguagem matemática, isso não é só importante para uma boa aula de matemática, né? O professor organizar isso corretamente, trazer esses elementos, né? Isso contribui para que o meu aluno construa conhecimentos sólidos, né? Então, o que é que nós pensamos aí no momento que nós estamos planejando a nossa aula de matemática, né? Que a abordagem de um conteúdo, ela não pode ser superficial, né? Eu posso partir de uma questão mais simples, dependendo do nível cognitivo dos meus alunos, dependendo das dificuldades que esses alunos apresentam, mas eu preciso gradualmente, gradativamente, aprofundar esse conhecimento, porque o meu aluno precisa realmente aprender, né? Ele não precisa decorar ou ele não precisa aplicar algo de forma superficial, ele precisa aprender em profundidade. Então, o professor, ele tem que sempre partir do primeiro ponto, que ele precisa dominar aquilo que ele vai ensinar.
Se você não se sente seguro a respeito daquilo que você vai ensinar, estude, leia, aprenda a aprender, né? A gente fala tanto que o nosso aluno precisa aprender a aprender, mas nós, professores, também, né? Saibam o que tem de mais atual, saibam o que está ocorrendo no mundo, levem essa leitura de mundo, saibam como problematizar o que está ocorrendo no mundo e no cotidiano para uma aula de matemática, né? E aprendam também a aprender para então praticar isso em sala de aula, para então também levar o aluno a aprender, né? Então, nós professores, nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Porque nós organizamos tudo isso, né? Nós temos que tomar cuidado com o vocabulário que nós utilizamos em sala de aula, né? Eu não posso começar uma primeira aula com uma turma que está chegando agora, ali na minha disciplina, com vocabulário extremamente técnico, porque possivelmente alguns deles, ou todos eles, não irão entender. Mas eu posso começar com vocabulário simples e ir aos poucos inserindo esse vocabulário, né? A hipotenusa, o que é hipotenusa, né? Eu vou inserindo vocabulário durante a aula e o vocabulário correto, condizente, né? Com os conhecimentos matemáticos, para que aos poucos eles vão se aprofundando nessa aprendizagem, se aprofundando nesse conteúdo, né? Que eles consigam generalizar aquilo que eu estou falando, né? Ah, olha, quando o professor explicou isso lá na sala de aula, ele estava querendo dizer essa questão que eu estou vendo aqui hoje no meu dia a dia, né? E aos poucos, conforme a gente vai estabelecendo esse diálogo, a gente vai conhecendo as características da nossa turma, né? E nós vamos entendendo quais são os melhores procedimentos, não só enquanto aplicação, né? A gente aplica uma série de procedimentos, mas principalmente que o meu aluno entenda esses procedimentos, que ele saiba aplicar de uma forma consciente esses procedimentos, né? E não seja algo extremamente mecânico essa aplicação, né? Segundo Paulo Freire, o educador e o educando, lado a lado, vão se transformando em reais sujeitos da construção e reconstrução do saber, pois o conhecimento não está no professor, o conhecimento circula, o conhecimento ele é compartilhado, né? Muitas vezes o aluno pode trazer um exemplo do seu dia a dia e o professor utilizar isso como um mecanismo de construção muito interessante. E nesse caminho, a comunicação ela é importante porque ela desempenha um papel fundamental nessa aprendizagem matemática, porque ao aluno e professor se comunicarem, alunos se comunicarem também, né, nós estamos estabelecendo formas de linguagem, né, que podem ser linguagens simbólicas, que são linguagens, inclusive, utilizadas pela matemática, né? Então, nós vamos estabelecendo relações e representações, sejam representações gráficas, sejam representações simbólicas, sejam representações verbais e mentais das ideias matemáticas. Então, esse caminho ele pode ser bastante interessante, né, nessa construção aí nas aulas de matemática. O que algumas práticas que foram estudadas, o que a literatura recomenda, né? Que é preciso conhecer, logicamente, o conteúdo da disciplina de forma aprofundada, que é o que eu falei para vocês agora, aprendam a aprender, né? Você não falar, hoje eu vou dar aula de X, chego lá, olha, hoje a aula é essa. Não, você prepara, você planeja, você estuda aquele assunto, né? A nossa formação inicial aqui na licenciatura é um primeiro passo de toda a formação que vai nos acompanhar no decorrer da nossa vida, né? Sempre buscando entender de forma mais aprofundada teorias, explicações, formas de trabalho, metodologias, né? De tempos em tempos, nós ouvimos aí novas metodologias que podem ser utilizadas em sala de aula, novos recursos que chegam para ajudar o professor. Então, a gente precisa conhecer, precisa dominar todos esses conhecimentos, né? Nós precisamos ser claros quando nós abordamos um conteúdo, né? Sejam claros, sejam objetivos. Pergunte para o seu aluno, você entendeu o que eu falei? Ficou claro para vocês, né? A gente não precisa chegar com uma linguagem extremamente rebuscada, né? Para tratar o conteúdo com o nosso aluno.
Isso envolve um planejamento cuidadoso das aulas, isso envolve eu pensar no contexto desse conteúdo, que exemplos que eu posso trazer que sejam exemplos significativos para que o meu aluno entenda esse conteúdo que eu estou trabalhando. Eu preciso entender e respeitar os tempos de aprendizagem, né? Os alunos têm os seus tempos de aprendizagem, eu preciso entender isso, preciso respeitar, preciso valorizar esse caminho que eles estão trilhando aí para aprender. Eu tenho que deixar de lado a questão do erro como punição, isso é uma coisa assim, que tanto professores como alunos levam muito isso, né? O aluno tem medo de errar, o professor corrige de forma punitiva o erro. Não, o erro faz parte da aprendizagem, né? Quantas vezes que nós não erramos uma questão de prova e quando nós recebemos aquele erro, aquela correção, a gente foi lá, a gente leu, a gente refletiu e nunca mais a gente esqueceu, né? O erro, ele tem que ser levado tanto pelo professor como pelo aluno como um caminho para aprender mais. Nossa, mas por que eu errei? Por que é errado? O que é o certo? Por que é o certo? Né? Eu preciso entender que o erro faz parte, né? A gente começa, por exemplo, a caminhar, quando a gente começa a andar, né, no primeiro ano de vida, nossa, a gente cai. Quantas vezes a gente cai? E não é porque a gente cai que a gente não volta a levantar e a tentar andar, né? Então, o erro ele tem que ser uma fonte de aprendizagem, utilizado para o professor e para o aluno como feedback, né? Eu posso utilizar de estimativas com os meus alunos para mostrar para eles que a matemática não é só precisão, ela também realiza estimativas, né? Aproximações, né? A matemática não trabalha só com exatidão, né? Eu posso incorporar na sala de aula os novos recursos tecnológicos, recursos visuais, né? Por que não, né? Se nós tivermos esses recursos nas escolas que nós estamos trabalhando, por que não utilizar, né? Recursos tecnológicos, recursos visuais, por que não, né? Trazer uma pré-concepção do estudante e mostrar que aquilo faz sentido. Olha, isso daqui faz sentido dentro desse contexto, né? Interagir com os meus alunos e promover que eles interajam entre si. E é muito importante para a matemática propor tarefas para os nossos alunos. Sejam tarefas durante a aula, sejam tarefas extra-classe que eles levam para casa e corrigir essas tarefas, né? Corrigir, mostrar para eles, né, o que aconteceu, ouvir como que eles responderam aquilo, porque não adianta só propor tarefas e depois não corrigir, não mostrar a importância da resolução daquela tarefa, não é mesmo? Então, vocês devem ter percebido que as características que nós acabamos de discutir, elas já apareceram em vários outros momentos e várias outras aulas, né? Qualquer metodologia que eu escolha para trabalhar matemática, eu preciso pensar em todos esses elementos para que realmente a disciplina matemática deixe de ser aquela disciplina difícil, enfadonha, que só ocorre lá na sala de aula, para realmente fazer parte do contexto dos alunos e para que realmente faça parte da visão de mundo que eles possuem e como que eles interagem nesse mundo.